prestarmos culto ao nome do Senhor. Para isso nós vamos orar neste momento, pedindo pelo culto, pelo nosso pastor Luiz Carlos, que estará pela primeira vez conosco, né, trazendo a mensagem, e por todo o culto de uma maneira geral. Gostaria de pedir ao irmão Edson, que viesse orar neste momento. Bom dia, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede estar mais uma vez aqui na Tua casa, Deus, para prestar culto a Ti. Perdoa, Senhor, nosso pecado, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua vontade em nossas vidas. Guarda o Teu povo, ó Deus, orienta o Teu povo, para que possamos fazer a Tua vontade. Ó Deus, dá-nos sabedoria e dá-nos comunhão contigo. E prepara-nos para este culto, ó Deus, que prestaremos a Ti. Nos dê sabedoria e, ó Deus, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Nós vamos colocar de pé para fazermos a leitura bíblica do Salmo 133, de 1 a 3. Que será projetado. Tá dando para enxergar todo mundo aí? Ah, lá tá bom. Vamos lá então? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 476 do Cantor Cristão. Mas em mais perto
Os irmãos podem assentar. Vamos fazer mais uma leitura bíblica do Salmo 66, de 1 a 6. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Dizei a Deus: quão tremendo és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Nós vamos passar ao nosso momento de dedicação de bens e vidas. Gostaríamos de saber quem são os nossos aniversariantes da semana. Temos a irmã Zilma. Ela se encontra? Não se encontra. Irmão Edson Silvestre também não se encontra, né? Mas eu vou pedir à irmã Cláudia que receba os irmãos aqui que virão trazer os seus dízimos e ofertas. Hino de número 188 do cantor cristão. Diz bom dia. Que eu vim aqui avisar que os adolescentes e jovens vão fazer o acampamento. Aí aqui é a caixinha das ofertas para quem quiser ajudar os jovens adolescentes a pagar mais barato no acampamento. Aí aqui a caixinha até vermelha e rosa aqui para demonstrar o amor pelos adolescentes e os jovens. Por favor, contribua. Que vozeirão, né? A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouve. A cada pecador que nos deu seu Filho amado para ver a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão. Bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás, teus pecados então ama, lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão. Bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar.
Nós temos também o irmão Paulo, que também está aniversariando nessa semana. Vou pedir a ele mesmo que venha orar. Oremos. Bom dia, irmão. Glorioso Deus, Pai eterno, Pai celestial, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso de vida que tu nos deste. Por esse domingo abençoado, Pai. Essa semana que está iniciada e a semana que passou. Peço, Pai, que abençoe esse culto na nossa igreja Jardim Carioca na manhã de hoje. Ele chega até a Ti com bom perfume suave, Pai. Tudo será dito aqui nessa manhã, que já está sendo dito, Pai, através dos louvores, dos versículos que foram anunciados, Pai, através do irmão Elton, Pai. Seja para a Tua honra e Tua glória, Pai. Seja com o mensageiro dessa manhã, que ele venha falar de Ti, Pai. Também quero Te pedir, Pai, que Tu, Pai, dá um pastor para a nossa igreja, um anjo Seu para pastorear essa igreja, como Tu ungiu o rei Davi como rei, e Tu já tenha colocado esse pastor para ser o nosso pastor para pastorear a nossa igreja, Pai. Abençoe os irmãos que fizeram aniversário, aqueles irmãos que não puderam vir ao culto dessa manhã, mas que seja com cada um deles, onde estiverem. Os irmãos que estão passando por problema de saúde, que Tu visite eles, Pai, nessa manhã de hoje, através dos Seus anjos, Pai. Pai, que Ele te agradeça por tudo, Pai, em nome do Seu querido e amado Filho. Amém, amém, Pai. Gostaria de saber se temos algum visitante entre nós nesta manhã, além do pastor e sua família e do irmão que veio acompanhar, que serão devidamente apresentados no momento. Eu acredito que não. Mas nós vamos ainda cantar o hino de número 15. Eu já gostaria de pedir ao pastor Luiz Carlos que venha estar comigo aqui no púlpito, que logo a palavra será passada. Vamos colocar de pé, irmãos, para cantarmos? Graça concede, mas eu me
por nós todos deu. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Nós vamos passar a palavra ao pastor Luiz Carlos Alves, que é o primeiro dos candidatos que é a associação pastoral desta igreja, e que Deus esteja falando através dele aos nossos corações e colocando a sua vontade na vida da nossa igreja. Deus abençoe. Eu pedi, pastor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja, esteja aqui com cada servo e serva do Senhor Jesus. E de igual modo com todos aqueles que nesta manhã tão alegre estão reunidos na casa do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade que os irmãos me confiam nesta manhã de poder compartilhar com os irmãos o texto da palavra do Senhor. Mas antes, temos que fazer alguns comentários, ou melhor, algumas informações importantes. Primeiro, dizer aos irmãos que não estou sozinho, né? Porque o povo de Deus também nunca está sozinho, né? Mas me faço acompanhar nessa manhã pela minha esposa, Rosilene, e eu quero alertar os irmãos que os irmãos vão me ver chamá-la por Rosilene somente agora, né? Porque eu não chamo ela de Rosilene, eu chamo de Leninha. Então estou chamando Rosilene e a partir de agora vai ser só Leninha. Fica em pé, Leninha ou Rosilene. E a minha filha Sara, a Sara é a caçula, né? E tem um Daniel ainda que vai vir logo mais à noite. O Daniel é aprendiz de marinheiro, mas por coincidência esse final de semana ele está aqui no Rio. Ele faz a escola lá em Vila Velha. E ele está passando o final de semana comigo, mas ontem ele teve que sair para um casamento. Chegou cansado. Hoje à noite ele vai estar conosco no culto, e aí vocês vão conhecer o Daniel também. E venho também com o irmão Romildo, que nos trouxe. O irmão Romildo é um amigo, é um irmão, alguém que a gente tem muito carinho. O irmão Romildo é bacharel em teologia, já terminou o seu curso, está aguardando a sua ordenação ao ministério pastoral, que acontecerá em novembro, né? Se estivermos aqui, os irmãos estaremos, se Deus permitir, os irmãos vão ter a oportunidade de serem convidados para o concílio do irmão Romildo, que acontecerá na Primeira Igreja Batista do Bairro da Luz. Primeira Igreja Batista do Bairro da Luz, que eu faço parte, né? Ali como membro também, e eventualmente também auxiliando o ministério pastoral quando necessário. Digo quando necessário porque estivemos um tempo auxiliando junto à Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz, que é uma igreja que está sob os cuidados da primeira. Uma história longa, depois eu explico os irmãos com mais detalhes, e o irmão Romildo, inclusive, naquela ocasião, nos ajudou. Mas essa não é apenas a nossa experiência ministerial. Nós tivemos a oportunidade de ser consagrado ao ministério pastoral. Eu vou ter que revelar a minha idade, né? Fomos ordenados ao ministério pastoral em 1992. 1992. Eu sou da turma de 1993 do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e foi ordenado um pouco antes de terminar o seminário. Depois concluímos o seminário, na época pela Primeira Igreja Batista em Nilópolis. E já vou dando uma informação também, eu sou de Nilópolis, né, natural de Nilópolis, na Baixada Fluminense, acho que vocês devem ter ouvido falar, e lá na Primeira Igreja Batista em Nilópolis eu me converti aos 17 para os 18 anos de idade. Não sou de origem evangélica, desde o berço, e ali fui chamado para o ministério, e fui para o ministério, e depois fui consagrado ali, na época, o ministério do pastor Lécio Dornas. Pastor Lécio Dornas, não sei se ele ainda é o presidente da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, não sei, isso me foge à memória agora, mas o pastor Lécio Dornas nos enviou para lá pastorearmos, para sermos consagrados no ministério, melhor dizendo, juntamente com o pastor Elias Gouveia,
pastor Elias Gouveia foi pastor da Igreja Batista de Manguinhos, também trabalhou na Junta de Missões Nacionais. O irmão deve ter alguma literatura que na época o irmão deve ter estudado, produzida pelo pastor Elias Gouveia. E o pastor Wellison Magalhães de Paula, que hoje é o pastor da Igreja Batista no Grajaú. Deve ter passado por aqui o pastor Wellison. E ficamos então, de 1992, fomos para o campo missionário e pastoreamos, ainda solteiro, a Igreja Batista de Avelar. Avelar, para situar os irmãos, fica na região serrana. A gente toma como referência Miguel Pereira, que todo mundo conhece Miguel Pereira, né? Então, depois de Miguel Pereira, Pati, depois de Pati, Avelar, ali onde ocorre a festa do tomate, né? Ali onde tem o campo, onde se reúne, faz a festa ali. Então, a igreja ficava ali perto. Era a última igreja da Associação Ebenezer. Na época, a Associação Ebenezer começava em Engenho Pedreira e ia até Avelar, ok? E de lá nós ficamos 4 anos e meio lá. Lá nós encontramos a nossa esposa, a minha esposa, né? É de lá. E é também fruto do nosso ministério, não é isso? Eu falo para os jovens que evangelizar é um grande negócio, não é isso? Principalmente para os solteiros, né? A minha esposa é fruto do ministério, tive a oportunidade de batizá-la, né? Então você ganha para Jesus, né? Depois Jesus entrega de volta para você, né? É assim que funciona, né? E minha filha já nasceu em Nilópolis. Quando eu vim para cá, voltei para Nilópolis para pastorear a Igreja Batista do Cabral. Igreja Batista do Cabral, divisão ali com o Parque Anchieta. Pastorei ali 9 anos e meio, né? E depois, eu vou resumir porque senão depois a gente ficou um tempo sem pastorear, tempo que nos permitiu também terminar a faculdade de Direito, a faculdade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, na turma de 2010, formatura de 2010, 2005, 2010, e aí depois nós começamos também a militar na área do Direito, e ainda estamos fazendo isso também, ok? E aí, para a gente não ficar parado nesse tempo em que estávamos sem pastorear a igreja, ainda entrei na Faculdade de História, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, e estamos lá fazendo o curso de História por enquanto, né? Por enquanto, mas Deus sabe todas as coisas. Muito bem, dadas essas informações, né? Quero dizer aos irmãos que é uma alegria muito grande. Qualquer outra informação a gente acrescenta depois. Vamos então à palavra de Deus, que é o mais importante nesta manhã. Enquanto os irmãos abrem, o texto que os irmãos já mencionaram aqui hoje é Marcos capítulo 10, versículo que vai do 13 ao 16. É claro que nós não poderíamos deixar de mencionar a data de amanhã, né? Dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, né? E nós vamos aproveitar, fazer uma reflexão sobre esse texto, onde Jesus fala para os discípulos a respeito dos pequeninos. Parabéns a todas as crianças, né? Ou pelo menos todas as 4 que estavam aqui à frente, não sei se chegou mais, né? Mas é muito importante as crianças para a nossa igreja, né? Para a igreja do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Ok? Então vamos lá. Assentados mesmo, como os irmãos se encontram, o texto diz o seguinte: Marcos capítulo 10, versículo 13 ao versículo 16, diz o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Que Deus possa abençoar a sua palavra, o reino e as crianças. Agora eu quero que você fique de pé para orarmos juntos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Lembre agora de uma criança, talvez seu filho, seu neto, seu sobrinho, talvez um vizinho, seu aluno na escola,
alguém que precisa muito dessa oração. Ore por ele, por ela, ore pelas crianças. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos na tua casa nesta manhã. Para nós é um privilégio, Senhor, conhecer uma outra comunidade de fé, outros irmãos, uma agência publicadora do Evangelho. Nos sentimos honrados, Senhor, pelo convite que esta igreja nos fez. E agora, Senhor, nós te pedimos que a tua palavra, e somente ela, tenha um lugar todo especial nos nossos corações. Que possamos crescer, Senhor, lendo a tua palavra. E que pela instrumentalidade, Senhor, do teu Espírito Santo, iluminando a nossa vida nesta hora, possamos juntos, como igreja do Senhor, chegar às verdades bíblicas contidas aqui. Revela-nos, Senhor, o teu querer para a nossa igreja, para esta igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Há um texto de um dramaturgo que diz o seguinte, os irmãos vão identificar essa fala. Um cavalo, meu reino por um cavalo. Segundo Shakespeare, Ricardo III, monarca inglês, em 1485, estava em batalha. E nessa batalha ele estava defendendo o seu reino, ele estava defendendo o seu trono. Em determinado momento ele percebeu que as linhas de batalha do seu exército estavam recuando. E ele percebeu que era hora de avançar. Então ele, montado no seu cavalo, velozmente foi em busca da linha que estava recuando, para que aqueles homens, aqueles soldados não voltassem, não recuassem, mas continuassem avançando. Sendo que no meio do caminho o cavalo perdeu uma das ferraduras e acabou então caindo e derrubando o monarca inglês. Desesperado no meio da batalha, Ricardo III pegou a sua espada, brandindo a sua espada ao ar, ele gritou em alta voz: um cavalo, meu reino por um cavalo. A história conta, segundo o olhar do dramaturgo Shakespeare, que Ricardo III perdeu a batalha e, consequentemente, o seu reino. Eu fico pensando, irmãos, que para nós, não um cavalo, para nós, não armas de destruição em massa, para nós, crianças bastam. Para o reino de Deus, crianças são essenciais. Por isso Jesus está agora trazendo uma grande lição para os seus discípulos. Ele está falando do seu reino, mas ele está falando de crianças. E da necessidade dessas duas coisas estarem conjugadas. Ou seja, que haja um reino de Deus, e ele já está presente, e que haja nesse reino crianças. Esse é um texto, irmãos, que nós podemos ter alguns tipos de interpretações. O texto que nós lemos, Marcos capítulo 10, versículo 13 ao versículo 16, nós podemos ter pelo menos duas linhas de interpretação. A primeira linha, eu diria, seria a interpretação homilética, que é a arte de fazer sermões. E nessa linha homilética, nós podemos pegar alguns pontos, ou pelo menos 3 pontos, para identificar uma mensagem precisa aqui. O texto fala de pessoas e fala de pelo menos 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que vão levar crianças até Jesus, e que estavam naquele momento levando crianças até Jesus. O segundo tipo de pessoas que vão impedir que as crianças cheguem até Jesus.
e para a nossa perplexidade, essas pessoas no texto bíblico são os discípulos. E aí nós podemos até fazer uma interpretação, muitas vezes nós, que somos discípulos de Jesus hoje, somos aqueles que acabam impedindo as crianças de chegar até Jesus, seja por conta de uma palavra, de um comportamento, né? Ou seja, até por falta de achar que dá trabalho, né? Arrumar a criança e trazer a criança para o culto. Seja como for, há um terceiro grupo de pessoas que são aquelas que abraçam as crianças como Jesus. A Bíblia diz que Jesus abraçou as crianças antes de orar, impondo as mãos sobre elas. Então, a possibilidade nesse texto, que é uma interpretação, digamos, tradicional, de uma interpretação homilética. 3 grupos de pessoas, pessoas que trazem crianças para Jesus, pessoas que impedem crianças de chegar até Jesus e pessoas que, como Jesus, abraçam essas crianças. Ou seja, elas não apenas são recebidas no seio eclesiástico, mas elas também são abraçadas. Mas existe uma outra linha interpretativa desse texto que nós queremos enfatizar também. E esta linha interpretativa, ela vai para o lado doutrinário. A gente pega esse texto e vamos fazer uma interpretação doutrinária dele. E qual seria a interpretação doutrinária desse texto? Não poderia ser outra, senão fundamentar a não prática do batismo infantil. Eu mesmo, geralmente, quando vamos apresentar uma criança ao Senhor Jesus na igreja, e os pais muitas vezes não são evangélicos, o que acontece? Nós mencionamos esse texto, e a gente vai então usar esse texto para fundamentar a não prática do batismo infantil, ou também chamado pedobatismo. E de quebra, a gente ainda vai também explicar sobre o arrependimento, porque o batismo pressupõe arrependimento de pecados. Então, como uma criança, dependendo da idade dela, não tem condições de se arrepender de pecados, necessariamente então ela não precisa ser batizada. E ainda podemos ir um pouco mais além, falar um pouco de salvação, uma vez que se a gente está falando de arrependimento de pecados, estamos falando necessariamente de um processo que está dentro da conversão, porque antes da conversão há que se haver o arrependimento de pecados. Então a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, recebeu Jesus, ela então vai se converter, e a conversão é a garantia de que essa pessoa recebe também a salvação. Veja quantas coisas a gente pode explicar doutrinariamente a partir desse texto de Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante. E mais ainda, poderíamos ir um pouco mais além e falar também a respeito do batismo, uma vez que as crianças que são batizadas pela igreja romana e também por algumas igrejas evangélicas, nossos irmãos presbiterianos, alguns deles, ou acho que quase todos, fazem o batismo de crianças, e quando elas são batizadas, elas são levadas à pia batismal e é jogado um pouquinho de água na cabeça dessas crianças. E esta é a forma que eles executam o batismo. O pedobatismo tem a forma, na sua prática, de aspersão. E aí nós podemos discutir doutrinariamente qual é a forma do batismo, embora isso seja uma redundância, porque a palavra batismo em si só já vem do grego baptizo, que significa imersão. Se você mudar a palavra batismo, botar mergulhar, é a mesma coisa. Então, nessa manhã eu fui na praia, não nessa, na outra manhã, e me batizei. Eu posso dizer isso. Nessa manhã eu fui na praia e mergulhei. É claro que o significado do batismo não é apenas mergulho. Para nós há toda a construção teológica, porque batismo é morrer para o mundo e viver para Cristo. Também poderíamos falar isso. Mas a palavra então, batismo, significa imersão. Então nós podemos também, a partir desse texto, fundamentar que a forma de batismo necessariamente é a imersão, e não a aspersão ou a fusão, que seria um meio termo entre a aspersão e a imersão.
E poderíamos ir um pouquinho mais além ainda, baseado nesse texto, falar que essa história de pedobatismo, ela começa com a preocupação da época dos pais da igreja sobre o destino das almas das crianças que morriam sem se batizar. Já viu a história de morrer pagão? Então, na verdade, essa história começa então com essa preocupação de alguns pais da igreja achar que a alma das crianças vai para um lugar chamado limbo. E aí nós podemos aproveitar e também, em cima desse texto, falar que o apóstolo Paulo fala que morrer é ir para o limbo? Morrer é ir para o purgatório? Morrer é estar com Cristo. Você pode falar isso? Morrer é estar com Cristo. Por isso ele diz, que para ele o viver é ganho e o morrer é lucro. E aí nós podemos então dizer que, falar que o destino das almas ou dos seres humanos, quando deixar esse mundo, não é outro lugar senão os céus. E isso serve para as crianças e também para aqueles que se fizeram crianças em Cristo Jesus. Veja, seria uma outra tipo de abordagem. Uma abordagem que a gente estaria trabalhando a questão doutrinária. E poderíamos usar esse texto. Mas, veja que eu não estou desenvolvendo isso, porque cada uma dessas formas de interpretações do texto bíblico seria necessariamente uma mensagem, E como os irmãos não vão me deixar pregar aqui 3 mensagens hoje pela manhã, então eu não vou desenvolver nenhuma nem outra, e eu quero voltar ao texto bíblico. O texto bíblico fala, irmãos, creio eu, mais profundamente de reino e de crianças. E aí nós temos que começar a entender, irmãos, o que esse texto bíblico quer falar para nós. Porque eu creio, irmãos, que Jesus está ensinando algo muito mais profundo do que está preocupado necessariamente com grupos de pessoas que trazem as crianças até ele, ou de uma concepção doutrinária do texto, até porque essa ideia de batismo infantil é uma ideia muito para cá, e não é necessariamente a época do Senhor Jesus. Então, o que eu quero entender é que Jesus está falando algo que é mais profundo e que nós temos que nos apropriar nessa manhã, para levarmos como uma mensagem, levarmos para a nossa casa, ruminarmos a palavra de Deus até que ela sirva para nós como um fundamento do qual jamais poderemos nos afastar. Creio que Jesus está ensinando algo mais profundo. Jesus está falando do cidadão do reino dos céus. Jesus está falando de você e Jesus está falando de mim. Essa é a interpretação que nós queremos nesta manhã. Ficamos às vezes trazendo as interpretações que são positivas, sim, doutrinária, homilética, mas na verdade o que nós temos que enxergar no texto é que Jesus falou que nós temos que ser semelhantes às crianças para podermos ter direito a nos chamarmos cidadãos do reino dos céus. E aí nós temos que examinar detalhadamente como é que Jesus faz essa comparação. Irmãos, as crianças são humildes. E humilde não é no sentido de ser pobres, Espero que os irmãos já tenham superado esse conceito de humildade, porque tem muito pobre que não é humilde, Humilde no sentido de ser dependente, carente, necessitado de uma pessoa, de um mentor, de um tutor, de um pai, de uma mãe, de um professor, de um pastor. Humilde porque elas precisam dos adultos, precisam dos pais, dos avós, dos tios. E elas são então humildes nessa necessidade, nessa carência. Ora, e que dirá então do cidadão do reino dos céus? Veja, o texto é claro. Para você ser cidadão do reino dos céus, você tem que se assemelhar às crianças.
Não preciso nem dizer que você e eu precisamos ser totalmente humildes, totalmente dependentes, totalmente prontos a estar esperando do Mestre e daqueles que por Ele é levantado para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Humildade. A Bíblia diz: bem-aventurados os humildes, aqueles que têm a necessidade, aqueles que sentem a carência de Deus. As crianças são totalmente sinceras, né? Aliás, isso nos coloca em algumas enrascadas, né? Que você às vezes quer fazer com que a criança reaja como você, né? Aí você fala: olha filhinho, olha como que a titia é bonita. Não faça isso, porque se a criança não achar a pessoa bonita, vai ter um problema. Olha, filho, não está gostoso essa comida? Então, às vezes a gente fica, né, numa situação. Casamento, então, é um problema, né? Porque a gente acha que a criança vai agir, né, entrando ali como a gente imaginou, como a gente sonhou. A mãe sonhou isso. Só que a criança, ela não é dado a esse tipo de comportamento. Se ela estiver triste, se ela estiver chateada, ela não vai agir de outra forma. A criança é sincera. E a palavra sincera ou sincero é uma palavra especial, não é isso? Ela tem a base, a ideia daqueles oleiros que faziam os vasos. E aí, aqueles vasos, depois de muito serem trabalhados, eram vendidos. Mas às vezes o vaso ficava com um furinho, né? Um furinho bem pequenininho. E aí o oleiro falou: não vou quebrar o vaso, né, e fazer outro. Ele pegava a cera e tampava, melhor dizendo, o orifício do vaso. E aí vendia na feira. Perfeito, pintava ali. Quem conhecia esse artifício do oleiro ou do vendedor de vasos, chegava e dizia: olha, eu quero um vaso, mas por favor, me dê um vaso sem cera. Eu quero um vaso sincero. Eu penso que nessa manhã Deus quer vasos sinceros, porque só os vasos sinceros serão considerados cidadãos do reino dos céus, tais como as crianças. Pastor, isso é muito difícil. Nós já acostumamos, né, com uma oratória para demonstrar para os outros algo que nós não estamos sentindo. É claro que você tem que se policiar. Não dá para ser sincero a ferro e fogo. Mas no que diz respeito aos seus interesses em relação à vida espiritual, no que diz respeito aos seus interesses em relação à palavra de Deus, que você seja sincero, que você seja um vaso que possa ser usado por Deus. Não precisa ser o mais bonito, não precisa ser o mais valioso, não precisa ser o maior, precisa ser um vaso sincero. E aí Deus vai usar você. Uma criança é alguém sujeito à obediência. E você vai dizer: pastor, mas eu tenho muita criança mal criada, pastor. É verdade. O problema é com quem ela aprendeu a malcriação, né? O problema é que ela não foi disciplinada, né? A minha filha falou algo interessante esses dias, porque nós estávamos andando numa calçada e... Quanto tempo eu tenho, irmãos? Até quanto tempo? Até meio-dia? Estou vendo que o irmão diz mais animados. Então, o que acontece? A minha filha estava andando numa calçada e veio um cachorro, né, com a língua do lado de fora e tal, correndo. E eu olhei para trás, porque eu já sabia, né? E ela já estava desesperada, ela estava atrás de mim. E ela estava desesperada, tentando desviar do cachorro e tal. E eu comecei a rir dela.
porque eu tenho medo de cachorro, né? Na verdade, tenho superado esse medo, né? Mas isso decorre de uma experiência que eu tive quando criança, aos 7 anos de idade, menos que isso. Eu fui mordido por um cachorro e esse cachorro estava louco, né? Estava com raiva, né? E eu tive que tomar 19 injeções antirrábica, que é uma injeção que é aplicada na barriga. Alguém aqui já tomou antirrábica? Ali. Dói, não é, irmão? Mas dói muito. A agulha é desse tamanho. Agora imagine para uma criança. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Minha mãe me acordava porque só tinha essa vacina em Marechal Hermes. Eu morava em Nilópolis. Para chegar lá e tomar a vacina. Irmão, eu estou falando isso há mais de 40 anos atrás. Tá? Irmãos, vão somando aí, vamos chegar na minha idade. Tá? Aí, então o que acontece? Eu fiquei, e depois, 5 anos mais tarde, eu no colégio, um outro cachorro me mordeu de novo. E esse não estava louco, aquele que estava maluco, né, mataram. Infelizmente, não tem que sacrificar num caso desse, infelizmente. Esse não estava, mas por precaução, o médico falou, mano, por precaução toma mais 5 na barriga. E aí, meu irmão? Eu já não gostava muito de cachorro, aí a partir daí, passava longe. Mas claro que eu tenho superado esse medo, né? Por isso, sempre quando eu entro na casa dos irmãos, eu pergunto, tem cachorro? Né? Então, se os irmãos um dia me convidarem, e tiver lá o seu pastor alemão, né? Seu vira-lata, querido e tal, que o irmão vai sempre dizer a frase que todo dono de cachorro diz: ele não morde. Não tem um dono de cachorro que diga que o cachorro dele morde. Nenhum cachorro que tem dono não morde, né? Só o da rua que morde, né? Então, o irmão já sabe. Mas aí o que acontece? Ela desviou-se do cachorro e eu comecei a rir dela. Eu falei assim, olha, eu falei assim para ela, mas você não é para ter medo de cachorro? Você não teve essa experiência traumática que eu tive? Ela falou assim, mas eu andava com o senhor. E muito provavelmente, o que acontece? Quando ela era mais criança, eu sem perceber, por conta do meu comportamento, ela assimilou também aquele medo. Eu passei o meu medo para ela. Eu, com o meu comportamento, de repente de fugir do cachorro e com ela pequenininha puxar ela, trouxe para ela alguma coisa que ela não tinha. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que crianças desobedientes existem. O problema é porque elas são desobedientes. Elas aprenderam esse comportamento, porque em algum momento da história delas, elas fizeram algo que não teve reprimenda. Em algum momento você ensinou ela uma coisa e depois quis cortar, não é isso? Eu vejo os pais, muitas vezes, os pais não evangélicos, ensinando as crianças a xingarem palavrão. Acha bonitinho, né, criança xingar palavrão. Ui, que bonitinho. Aí quando está na fase de junior, adolescente, que xinga o pai, quer bater, quer espancar. Ué, mas você ensinou, quando ele era pequenininho, era tão engraçadinho xingar o palavrão, por que agora ficou feio? Só porque agora é junior? Foi você que ensinou. Nós precisamos, como cidadão do reino dos céus, sermos obedientes, porque as crianças sim são sujeitas à obediência. Temos que ter a capacidade de perdoar como as crianças. Meu pai sempre me falou uma coisa, meu pai ainda é vivo, tá, irmãos? Precisa de Jesus, mas ainda é vivo. Meu pai falou uma coisa que interessante, ele falava pra gente, falava pra minha mãe em especial. Minha mãe sempre mais agitada, ele falava assim, olha, adultos não brigam por causa de crianças. Sabe por quê? Fica com cara de bobo. Porque as crianças brigam agora, daqui a 5 minutos estão brincando, e os adultos ficam sem falar anos a fio. Temos que ter a capacidade de perdoar como as crianças. Brigou aqui, daqui a pouco estão brincando ali. E nós não guardamos sentimentos, ressentimentos, mágoas. Somos destruídos, carcomidos por um sentimento que nos faz sofrer, nos isola das pessoas, nos torna infelizes e, sobretudo, nos afasta de Deus.
Precisamos, como cidadão do reino dos céus, termos capacidade de perdoar. E há uma frase que as pessoas costumam dizer: ah, pastor, eu não sou Jesus para perdoar. Como? Quem já ouviu falar essa frase? Eu não sou Jesus para perdoar. Pai, baixa a mão. Agora eu pergunto: você está querendo ser o quê? Porque a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz que devemos ter o bom cheiro de Cristo. A Bíblia diz que quando nós ressuscitarmos, teremos um corpo semelhante ao dele. A Bíblia diz que ele é o nosso irmão e nós somos cordeiro dele, cordeiro de Cristo e da glória. A Bíblia diz que ele é a medida de estatura de varão completo que nós devemos almejar. A Bíblia diz que no final das coisas, Cristo reúne tudo e todos para entregar ao Pai. A Bíblia diz que nós estamos num processo de cristianização, que nós somos chamados cristãos, porque o nome dele é Cristo. Ele é o nosso exemplo, o nosso mentor, o nosso professor, o nosso rei, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí você diz: eu não sou Jesus? Eu não sou como Jesus? Claro está que você não é Jesus. Como evidente está também que é isso que você deve ser, como Jesus. Então comece a exercitar o perdão, porque não houve ninguém que perdoou mais que o Cristo. Sem preconceitos. Criança não tem preconceito. Preto, branco, azul, amarelo, rico, pobre, né? É engraçado que as crianças, elas convivem com todas as diferenças sociais, raciais, se é que existe essa diferença. Mas quando elas começam a crescer, aí começam a fazer os grupinhos. Mas enquanto crianças, não tem preconceito. Não tem preconceito. No meu tempo de criança, eu já jogava bola de gude com meninas. Hoje, serva do Senhor Jesus, casada, lá na primeira igreja Batista de Nilópolis. Qual o problema? O problema é o preconceito que nós colocamos. Sem preconceito. Sem medo! Criança não tem medo. Daí, portanto, nós temos que tomar cuidado por elas. Não é verdade? Criança não tem medo. O medo está associado à maturidade. Aliás, quanto mais nós envelhecemos, mais medrosos nós ficamos. Não é verdade? Eu estava ouvindo uma palestra de um historiador, e ele falava que ele chegou numa piscina nova que estava sendo inaugurada, então ele ia estrear aquela piscina, e ele falou: eu cheguei então, irmãos, e eu fui. Ele tem 50 e poucos anos. Eu entrei na piscina devagar, botei o pé para ver a temperatura da água, fui descendo um pé, o outro pé devagarinho, vendo a profundidade, medindo tudo e tal. E daqui a pouco o sobrinho dele vai por trás dele, dá um salto mortal e cai lá dentro da piscina. Ele falou: só que ele tem 18 anos, eu tenho 52. Eu não saio de casa sem meus remédios. Eu não saio de casa sem fazer uma planilha para ver onde eu vou pregar, qual hotel eu vou ficar, né? Consultar o GPS para ver onde o trânsito está ruim. Eu tenho um montão de cuidados. A gente vai ficando mais medrosos, porque a gente tem mais experiência também. Mas no que diz respeito ao cidadão do reino dos céus, larga o medo. Sobretudo o medo da morte, que destrói as pessoas e escraviza nas mãos de Satanás. Larga o medo de lado, porque a Bíblia diz que a igreja do Senhor avança triunfante para destituir os tronos de Satanás. E a Bíblia diz que a igreja vai derrubar as portas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Não há por que temer. Quando os discípulos estavam no barquinho, Jesus falou para Pedro ir por sobre as águas com ele. E Pedro caminhou um bom pedaço, até que sentiu medo. Deixou de olhar para Jesus. O medo nos afasta de Jesus, tira o nosso foco. O medo nos petrifica. O medo não faz com que venhamos a avançar, abertos a novos conhecimentos. Uma criança tem facilidade de aprender. Se você botar uma criança para aprender russo, ela vai aprender russo. Talvez para mim e para você fique difícil. Para uma criança, não. Para a criança isso não é difícil, não. Difícil é o pai pagar o curso de russo, né? Mas se pagar, a criança aprende. Sem malícia, inocentes, puros, assim são as crianças, e assim deve ser o cidadão do reino dos céus. A Bíblia diz que nós temos que ser semelhantes às crianças no que diz respeito ao reino dos céus. O apóstolo Paulo acrescenta: não que sejamos sem entendimento, mas no que diz respeito à malícia devemos ser inocentes. Imagino que quando Jesus abraçou aquelas crianças, ele estava muito mais do que falando da importância delas serem recebidas pelo povo de Deus. Jesus estava falando muito mais do que o fato de que, contrapondo a ação daqueles discípulos que estavam querendo impedir elas. No texto anterior, se nós dessemos uma olhada, vamos ver que ele já tinha colocado uma criança no meio e dizendo que quem recebesse aquela criança estaria recebendo a ele. O que eu quero dizer aos irmãos é que Jesus está falando do cidadão do reino dos céus. Esta é a mensagem, esse é o texto, e esse cidadão sou eu, é você, e nós temos que nos comportarmos como crianças, em todas as suas qualidades e virtudes, para podermos ter direito a acessar o reino de Deus. E eu estou falando ao reino dos céus, ao reino de Deus. Não estou falando à igreja, porque o reino é muito maior que a igreja. O reino é a presença do Senhor Jesus Cristo nos corações dos homens. O reino é o senhorio do Senhor Jesus sobre todos os poderes e principados e governanças desse mundo. O reino é algo que já está presente na tensão escatológica do já e do ainda não. Porque quando Jesus Cristo vier, então todas as coisas serão consumadas, e os cidadãos do reino dos céus hão de estar presente no reino que será instaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Eu gostaria de que você compreendesse, e caminhando para o final, uma outra abordagem que eu gostaria de fazer antes de concluir. Falamos aqui de crianças, falamos de reino. Eu vi um filme, parece que é Sonho de Liberdade. Um filme antigo, mas muito bom. Recomendo aos irmãos. Nesse filme, o ator Morgan Freeman, é isso? Em inglês não é meu forte. Ele estava preso, e toda vez que ele ia tentar a sua condicional, avaliado por um grupo de pesquisadores, ou melhor, de psicólogos, né, do presídio. Toda vez que ele ia lá, ele contava a história e dizia: olha, eu me reabilitei, eu sou um outro homem, eu agora ando certinho, eu quero muito e tal. Fazia o script certinho. Aí eles carimbavam: reprovado. Toda vez que ele ia lá, reprovado. Aí na última vez ele já sabia que ia ser reprovado. E alguém perguntou: por que você acha que você deve receber a condicional? E ele disse: ora, sabe uma coisa? Você bota o que você quiser aí no papel, porque não vai adiantar mesmo. Vocês não estão me ouvindo. Eu lembro de um jovem prudente, um jovem insensato. Aliás, será a mensagem de hoje à noite. E esse jovem cometeu um crime. Eu fico olhando para esse jovem e eu percebo quão ele era estúpido.
como ele estava comprometendo o seu futuro, a sua vida. Mas eu não consigo mais falar com esse jovem. Ele não me ouve. Eu não consigo mais alcançá-lo. Então, vocês coloquem o que vocês quiserem aí no papel. Ele foi aprovado e pegou a liberdade condicional. Sabe de uma coisa, irmãos? Há uma criança que nós podemos visitar continuamente. Ela está dentro de nós. Essa criança que teve talvez uma infância difícil, pobre, essa criança que talvez tenha sofrido abusos, essa criança que viu coisas talvez que não deveria ver, essa criança que muitas vezes traz a lágrima para o rosto de um adulto, essa criança que nós conseguimos visualizar, mas não conseguimos alcançá-la, que nos faz sofrer muitas vezes nas reminiscências do nosso pensamento. Essa criança que fez coisas que hoje nós nos arrependemos, mas que nós não podemos mudar o que essas crianças fizeram. Essas crianças, elas precisam ser trazidas para o reino dos céus. Não sei se você entende o que eu estou falando. Essa criança precisa ser trazida à presença do Senhor, para que os cidadãos do reino dos céus sejam profundamente curados, para que a gente possa seguir à frente, para que a gente não sinta vergonha de estar na casa do Senhor, para que a gente não ache que de repente não é para mim. Essa criança precisa transitar no reino de Deus. Nós precisamos achá-las, abraçá-las, amá-las. Nós precisamos fazer com que elas se sintam importantes. Essa criança precisa vir a se tornar homem, mulher, não biologicamente, porque já o é, mas espiritualmente. Essa criança precisa vencer os seus traumas, suas fobias. Talvez seja de um cachorro, talvez seja de um homem, talvez seja de um pai. Essa criança precisa voltar e ser colocada no reino dos céus, no reino de Deus. Jesus não abraçou apenas crianças pequenas. Ele abraçou homens e mulheres, jovens, adolescentes. Ele abraçou toda uma geração de pessoas que estavam destinadas irremediavelmente para o inferno, mas que Jesus disse: a vós é chegado o reino dos céus. Ele começou o seu ministério na Galileia, a região de muita dificuldade na Palestina, região litorânea. Você sabe o que tem na região litorânea? Tem pessoas em profundas e densas trevas, pessoas se promiscuindo, se prostituindo, pessoas pagãs, sem lei de Deus, sem amor de Deus, pessoas viciadas, drogadas, crianças que choram dentro de adultos. Jesus está falando que essas crianças precisam voltar, ser abraçadas, recebidas. Há um texto que eu acho que é mal compreendido na Bíblia. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, se eu não me falha a memória, 13. Quando eu era criança, ou quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Só que o que a gente não entende é que o apóstolo Paulo está falando da perfeição.
só vamos chegar a ser homens, só vamos chegar a ser maduros, só vamos chegar a ser adultos, só vamos chegar a ser perfeitos quando estivermos em definitivo na presença do Senhor. Assim como também só vamos entender os enigmas todos, os mistérios que Deuteronômio 29 fala, né? As coisas reveladas são para vós, vossos filhos, os filhos de vossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor vosso Deus, quando formos adultos, quando estivermos cumprido a nossa jornada final. Até lá, somos todos crianças em Cristo Jesus. Até lá, o reino de Deus precisa das crianças, das que vieram à presença dele trazidas por pessoas, das que se tornaram crianças porque adentraram ou acessaram o reino de Deus, das que estavam perdidos no imaginário coletivo humano e que sofreram com seus traumas, seus problemas. Essas também vão vir, e Jesus vai reunir todas as crianças, não importa a idade que elas tenham, e vai dar para elas um título, e vai dizer: bem-vindos, meus filhos, para o reino que está fundado para vocês antes mesmo da criação do mundo. Vocês são os meus filhos, as minhas crianças. Eu vou abraçar vocês, vou amar vocês, vou orar por vocês, impor as mãos sobre vocês. A vocês será dado o Espírito Santo, e ele vai poder falar e lembrar vocês de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Vocês serão chamados cidadãos do reino dos céus. Veja, essa é a maior de todas as cidadanias. Na época de Jesus, a pessoa se orgulhava de dizer que era cidadão romano. Roma dominava o mundo, o Império Romano dominava o mundo, mas o Império Romano sucumbiu diante da cidadania cristã, e o Evangelho progrediu, e todos nós hoje podemos nos orgulhar de sermos chamados cidadãos do reino dos céus, mas com essa advertência: aqui, agora, só pode permanecer crianças que dependem, que obedecem, que perdoam, que não têm preconceitos, que vencem os seus medos, que estão abertas a novos conhecimentos, que abandonaram a malícia, vivem a inocência e que são puros de coração. Será que nós temos essas crianças aqui? Então, meu irmão, com o meu respeito às suas cães, aos seus cabelos brancos, e a você, minha irmã, também, se você é criança de Jesus, fique de pé em nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Só as crianças. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Eu quero convidar você logo mais à noite para estar aqui e para trazer uma criança, não importa quantos anos ela tenha. Pode ser de berço, pode ser, enfim, de cajado. Que você traga essa criança, traga essa pessoa. Talvez seja uma criança que está dentro de um adulto, ou um adulto que haja como criança, não importa. Traga, porque logo mais à noite nós vamos falar sobre como evitar o caminho da loucura. Isso é muito importante, porque uma criança entregue a si mesmo pode trilhar facilmente o caminho da loucura. Mas nós não vamos falar sobre criança logo mais à noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, ó Pai, na Tua casa, nesta manhã. Aqui nós viemos, Senhor, com um desejo no coração de poder compartilhar a Tua palavra, mas que essa palavra pudesse também ter um vínculo com o nosso coração, com a nossa vida, e falasse profundamente ao nosso ser.
Deus, nós reconhecemos que amanhã é um dia importante porque é um dia comemorado nacionalmente, o Dia das Crianças. Mas nós entendemos, ó Pai, que a Bíblia não fala apenas de crianças que estão, ó Pai, na sua idade infante. A Bíblia fala também de adultos que precisam ser crianças. E não apenas crianças no que diz respeito ao entendimento, mas crianças no que diz respeito à malícia, ó Pai. Crianças no que diz respeito, Senhor, a uma vida que precisa estar nas mãos de Deus, totalmente dependente de Deus, assim como as crianças são totalmente dependentes dos seus pais. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que nosso espírito possa clamar com o teu espírito e clamarmos pelo Pai, o Pai das luzes, o Pai que nos conduz ao caminho de salvação. Deus, dá a esta igreja um reino, ó Pai, de crianças que se comportem, ó Pai, como crianças no que diz respeito à dependência do Pai, crianças que são capazes de perdoar, de amar, de sentir, de serem sinceros, crianças que são capazes de vencer os seus medos porque já não tem mais medo. Ó Deus, em nome de Jesus, abraça, Pai, as crianças desta igreja, abraça todos aqueles que são cidadãos do reino dos céus, que estão prontos, ó Pai, a seguir nesta igreja, não apenas, ó Pai, como um cidadão do estado do Rio de Janeiro, mas sobretudo como um cidadão do reino dos céus. Permita, Senhor, que essa igreja possa ampliar a visão, saindo, ó Pai, da igreja para o reino e fazendo com que o reino seja instaurado em cada coração e mente, a partir do nascimento de Cristo, do nascimento da salvação no coração daqueles que recebem Cristo Jesus. Pai, abençoa-nos nesta manhã e dá-nos a oportunidade de voltarmos aqui felizes, contentes, alegres, saltitantes, Senhor, como aquelas crianças imaginam, ó Pai, forem em direção ao Mestre para receber um grande abraço. Que Jesus possa amparar a todos nós, colocar no seu colo, que a sua mão esteja sobre as nossas cabeças, impondo, ó Pai, a sua bênção, nos dando, Senhor, a autoridade de filhos, verdade, filhos em adoção, mas ainda assim filhos, crianças totalmente dependente do seu Pai, totalmente obediente ao seu Senhor, crianças que querem chegar à maturidade, à perfeição, à estatura de varão completo, de homem como Jesus Cristo foi, mas que sabe que enquanto isso não chega, estar como criança é o melhor dos mundos, porque estar como criança na igreja é ser, sem dúvida nenhuma, um verdadeiro cidadão do reino dos céus. E que assim seja, para a honra e para a glória do que vive e reina para sempre, o Senhor. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Luiz Carlos, e nos abençoe também. Daniel, vamos ouvir uma inspiração musical com o nosso irmão Daniel. Logo após nós vamos passar os nossos avisos e encerrar o culto. Bom dia, igreja. Se entregar na cruz, eu sei, nada vai me separar deste amor. Seu sangue derramou, o sol escureceu, chorou aquele que nele creu. Ali no monte aconteceu a morte do Rei, Filho de Deus.
mas o seu poder fez o sol brilhar, fez a pedra se mover no lugar. Mas o Filho de Deus, ele ressurgiu em glória, sobre o mar vencerá. Se entregar na cruz, eu sei, nada vai me separar deste amor, seu sangue derramou, o sol escureceu, chorou aquele que nele creu. Assim no monte aconteceu a morte do Filho de Deus, mas o seu poder fez o sol brilhar, fez a pedra se mover do lugar. A cruz não venceu o Filho de Deus, ele ressurgiu em glória, fez a pedra se mover no lugar. A cruz não venceu o Filho de Deus, ele ressurgiu em glória, sobre o mar venceu. Meio com sono ainda, larguei agora. Deus abençoe o nosso irmão Daniel. Vamos aos nossos avisos. Se alguém tiver aviso, pode trazer, pode vir. Temos amanhã a Tarde das Delícias, a partir das 12 horas, né? A partir de meio-dia, né? Aqui na igreja, a Tarde das Delícias. Tragam seus visitantes. Irmãs queridas da MCA, as nossas camisas chegaram. Por favor, as irmãs me aguardem lá embaixo, né? Fazer uma filinha, como crianças educadas, para não haver atropelo, que eu sei que está todo mundo querendo ir embora, pegar Kombi, mas são 53 camisas para entregar, tamanho direitinho, então, por favor, tá bom, irmãs? Obrigada. Graça e paz, irmãos, amém? Eu vou anunciar o TPM, terça-feira, às 19 horas, tempo para moças, mulheres e meninas. Venham, tem sido bênção, né, como sempre. Você possa trazer, aproveitar a deixa do pastor aqui, né? Traz uma criança, traga um visitante. Então, vou anunciar a festa antes, senão eu vou me perder. Como o Elton anunciou aqui, amanhã é a nossa festa, né? A gente tem pedido arrecadações. Desde já agradecemos os irmãos que têm cooperado conosco. E só esclarecer uma coisa sobre o almoço, né? Na verdade, esse almoço, o que acontece?
não é o almoço que o irmão vai comer assim, né, um prato e tal. Nós vamos servir o macarrão e o angu em potes, porções, assim como já vendemos na cantina. Quem já comprou aqui na cantina sabe. Então, só para as pessoas não acharem que, né, já perguntaram algumas vezes, a gente colocou como almoço, mas vão ser porções. Então, qualquer dúvida, os irmãos que tiraram também coisas na lista podem estar procurando os líderes, né, Rogério, Priscila, Sônia, eu, Edinho também tem cooperado com a gente, e Naide, tá? Quem tiver dúvida, não lembra o que tirou, por favor, procure a gente, porque tem coisas que os irmãos precisam trazer hoje e tem coisas que pode ser amanhã. E lembrando também do nosso acampamento, da nossa caixinha, né? A igreja tem nos ajudado, nós agradecemos e pedimos que os irmãos continuem orando, né, por nós e pelos nossos jovens e adolescentes também. Então, irmãos, não precisa almoçar em casa não, tá? Compra 1, 2, 3 porções. Eu faço isso na rua, Priscila fica indignada comigo. Bem, irmãos, graça e paz. Eu estou aqui para avisar os irmãos que na próxima quinta-feira nós não teremos o culto de evangelismo, tá? Nós teremos uma reunião aqui na igreja com toda a liderança, mas os irmãos podem estar me procurando para estar marcando para outra quinta, no caso, sem ser essa próxima, a outra. Tá? E eu conto com a colaboração dos irmãos. Agradeço os irmãos que puderam estar no culto na última quinta-feira. Infelizmente, devido a alguns problemas pessoais, eu não pude estar presente, mas agradeço de coração, em nome do Departamento de Evangelismo, aos irmãos. Obrigado. Bom, vamos lá? Então temos o encontrão dos adolescentes e dos jovens no próximo dia 16 às 19h30. É sexta-feira, né? Sexta-feira, encontrão dos jovens e adolescentes. Aniversário da MCA, dia 18, próximo domingo, né? Próximo domingo às 19h, aqui na igreja. Bom dia, irmão. Irmão, foi mudado o ensaio, mas os líderes têm que estar presentes na reunião quinta-feira. Tá, irmão? Nós precisamos que os líderes estejam presentes. O ensaio vai acontecer às 18. Nossa reunião é 7 horas. Tá? Os líderes têm que estar presentes. Todos, irmãos. Obrigado. No próximo dia 24 de outubro, teremos aqui na igreja as bodas de prata dos irmãos Elton e Rosemary, né? Os irmãos estão todos convidados. E após o culto, agora teremos o ensaio do coro, né, da nossa cantada de Natal. Mais alguma coisa? Esquecemos de algo? Foi tudo avisado? Culto jovem, eu não vi. Cadê? Cadê o culto jovem? Aí, dia 7/11, né? 7 de novembro, às 19h, o culto jovem aqui. Todos os irmãos estão convidados e convocados a estar presentes no nosso culto jovem. Vamos encerrar então o culto desta manhã. Pedir ao irmão João Marcelino que venha fazer a oração final. E logo após estaremos com o pastor Luiz Carlos à porta para despedir os irmãos. Bom dia, queridos irmãos. Com a permissão de Cristo, falaremos com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai querido,
pela oportunidade que nos deste hoje de estarmos aqui reunidos em torno do teu santo nome. Num momento santo e muito importante para a vida desta igreja, que estamos passando por um processo de sucessão pastoral. Agradecemos a Ti, Pai, e pedimos a Tua permanência conosco, Pai. Que o Senhor esteja nos capacitando, nos iluminando, nos dando sabedoria, Pai, para que a escolha seja feita do Teu coração. Mas que este pastor venha realmente nos dirigir em direção do Seu reino, Pai. Que possamos cada vez mais estarmos fiel a Ti, Pai. Agradecemos pelo culto dessa manhã e vos pedimos que nos leve aos nossos lares também cobertos pela Tua proteção. E que à noite possamos estar aqui, Pai, para engrandecer o Teu nome, reconhecendo o Seu senhorio sobre nós, Pai. Obrigado, Deus Santo. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Corações silenciosos, estaremos nos despedindo neste momento.